Olá pessoal, tudo bem? Vamos lá então continuando nossas aulas de cálculos de engine e vou apresentar para vocês mais uma delas, que é o Light Cache. O Light Cache, pessoal, é uma solução de cálculo de GI criado pelo V-Ray, tá? E ele é muito bacana de se usar, ele é muito versátil, tá? A gente vai fazer alguns exemplos de cenas até focadas para o uso do Light Cache, que é cenas internas. E por que Light Cache sempre usa para cenas internas, né? Para quem usa V-Ray sempre ouve isso, né? E para quem é novato vai saber, né? É que o Light Cache, ele tem uma facilidade de calcular bastante bounces, que são aquelas rebatidas de luzes, né, que a gente já estudou, né, de forma rápida e ágil, né? E isso, aonde que a gente vê que tem muito bounces batendo? Em lugar fechado, né? Porque se a gente tiver um lugar aberto, uma externa, né? O que acontece com o bounce? O bounce ele bate, né? E ele sai para o environment, né? E a interna não, para você ter o teto, né? Para você estar no lugar interno, né? Então ali você gera uma quantidade de bounces. O próprio G calcula sabe que existe quantidades de bounces batendo ali, porque o bounce não escapa da cena interna, né? Ela não sai, porque a gente tem o teto, a gente tem as paredes, né? Sai um pouquinho pela janela, mas nada que se compara numa cena externa. Então, o Light Cache é perfeito para usar como secondary bounces na nossa máquina de GI, tá? Então, olha só. Então, como eu falei para vocês, o Light Cache é um cálculo de GI criado pela Chaos, tá? Mistura velocidade de renderização sem perda de qualidade. Não tem muitas opções de setagem, tornando fácil de configurar, tá? Aqui eu estou mostrando para vocês o do Irradiance, tá? E aqui é as setagens de Light Cache, vocês verem que é pouca coisa mesmo, né? A gente vai ver que é muito entre subdivisions e sample size, tá? Usado mais para cenas interiores porque calcula rapidamente muitos bounces. Então, como eu falei para vocês, os bounces são as batidas, como a gente, né? São os reflexos da luz, né? Os rebatimentos da luz dentro do espaço, né? Melhor usado no secondary bounces porque não foi criado para trabalhar com detalhamento. Quem faz o detalhamento, por isso que a gente usa duas máquinas, é o Radiance, tá? E vocês vão ver isso, como é que trabalha os dois em conjunto, tá? E como resultado, entrega um cálculo de GI bem trabalhado. Bem, vamos lá então no Max para a gente fazer alguns testezinhos. Bem, aqui estamos então. O teste que nós vamos fazer aqui é de uma interna, tá? Eu não vou explicar para vocês nada de luzes, tá? Ainda não vou explicar para vocês nada de câmera, tá? Aqui nós vamos estar observando como que funciona o Light Cache e ele funciona do jeito que está aqui para qualquer outra solução, com o Save Ray Lights, com o Save Ray Sun, Ray Sky, Ray Cam, tá? Isso aqui a gente tem que começar a pontuar o que é cada coisa, tá? Então, aqui são as máquinas que fazem os cálculos, né, do GI da cena, tá? Então, não tem nada a ver, é independente, coindepende isso de V-Ray Cam, V-Ray Light, V-Ray Material, tá? Então, vocês podem ficar tranquilo, tá? Porque isso aí é assim mesmo, tá? Vamos estudar pontualmente agora o maquinário de cálculo de GI, tá? Então, olha só, o Irradiance Map aqui está no nosso primary, né? A gente já estudou, tá? Ele está aqui como medium, tá? E como secondary bounces, a gente tem aqui o Light Cache, né? O que a gente pode perceber de imediato? A gente vai fazer uma cena aqui e eu vou mostrar uma coisa curiosa para vocês. Olha só, vamos fazer um render aqui. Ele primeiro calcula o secondary, a máquina bounces, a segunda. Ó. O primeiro ele está calculando o Light Cache. Tá? Ó, primeiro ele está calculando o Light Cache, o segundo, né? E depois ele começa a calcular o Irradiance. Tá? Agora vem a pergunta para vocês, por que ele calcula primeiro o secondary bounces nesse caso e depois ele calcula o primeiro? Por que ele não calculou primeiro o Irradiance Map e depois ele calculou o Light Cache? Pelo seguinte, porque o Light Cache ele não foi feito para calcular com precisão, certo? O GI. Então o que acontece?
ele faz o seguinte, primeiro ele, com o Light Cached, ele faz um grosso do cálculo. Como ele calcula mais rápido do que radiância, o que ele faz? Né? Você percebe que ele calcula mais rápido. Ó. Vou mudar de novo, ó. Cálculo de radiância. Ó. Tá vendo? Ó? É muito mais rápido do que as 3 passadas lá que a gente estava dando O cálculo do Light Cached é mais rápido do que do radiância. Ó. Já fez o cálculo do irradiância, tá vendo? A gente quase consegue ver a imagem formada, né? O que acontece? Ele faz o cálculo mais grosso, do que é mais grosso primeiro. E, para não sobrecarregar o Irradiance Map depois, tá? Ele já deixa pré-calculado já alguns samples de GI. Vocês entenderam? Se fosse o contrário, o Irradiance ia demorar muito, porque o Irradiance ia calcular tudo, né? E depois em o Light Cached quase não ia fazer nada, porque o Radiance já calculou quase tudo, o Light Cached ia passar voando. Então, qual que foi a sacada legal da Chaos aqui? Inverter. Então, ele calcula, o Light Cached começa a calcular o GI, então ele calcula 60%, 50%, até dependendo da cena até mais, e depois de Radiance Map faz o refinamento do cálculo, certo? E assim, com o Light Cached já ter calculado já a mais da metade, né, do GI, fica mais rápido para o Radiance Map calcular o resto. Entenderam? Então, por que o Light Cached vem primeiro e o Radiance vem segundo, pessoal? Tá? É por isso, ok? Bem, vamos agora ver aqui como é que funciona a relação dos subdivisions e sample size, tá? Para mim mostrar para vocês, isso aqui eu vou fazer uma mudança aqui, eu vou mudar a minha máquina aqui para Light Cached, e aqui eu vou pôr em Don't Render Final Image, deixa eu ver onde que ele está. Don't Render Final Image, tá? Vocês vão entender o que eu estou fazendo, tá? Bem, pessoal, assim como o Radiance Map, todos os mecanismos para fazer o cálculo de GI precisa de samples, amostras, certo? Então, eu vou mostrar para vocês como é que funciona as amostras do Light Cached, tá? Olha só, o Number of Passes aqui, pessoal, é uma maneira que o Light Cached tem de administrar o cálculo do GI, tá? Pelos cores, tá? Pelos multiprocessadores do seu computador. Então, se ele é um quad-core aí, como esse que eu estou fazendo de exemplo para vocês, você coloca 4 aqui, tá? Se é um dual-core, você coloca um 2, tá? Se é um computador com monoprocessado, você coloca 1. Isso aqui ajuda a distribuir o cálculo do GI, tá? De acordo com os cores, tá? Com os processadores que você tem na sua máquina, tá? Então, no meu caso, eu vou deixar aqui como 4. Olha só, eu vou colocar o meu subdivisions em 1 aqui, e meu sample size, que é meu tamanho da minha amostra, né? Como 1 também. Eu vou fazer um render para vocês. Tá feito o render. Olha só, vou colocar aqui tudo 1, tá? E eu vou renderizar para vocês. Vocês não devem estar enxergando, mas essa imagem aqui tem um ponto, um sample, tá? Não tem mais nada, tá? Se eu aumentar aqui para 2, nós vamos ter 4 samples, que também não dá para enxergar, olha. Se a gente colocar 3, a gente vai aumentando exponencialmente a quantidade de samples da nossa imagem. Ainda não dá para ver nada. Se a gente colocar 5, a gente já começa a dar uma olhada aqui nos samples, olha. Aqui a gente já começa a ver, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, né? Aqui, na verdade, a gente tem 25 samples. Então, a quantidade de subdivisions aqui é ao quadrado, tá? Então, se a gente coloca 5, na verdade, ele vai pegar 25 samples e vai jogar aqui na nossa imagem, tá? Então, isso significa que a nossa quantidade de subdivisions está diretamente ligada à qualidade do nosso cálculo de GI, tá? Quanto menor o nosso valor de subdivisions, menos samples ele vai jogar na cena para fazer o cálculo de Light Cached, menos fiel vai ser o cálculo de render, tá? Então, se eu colocar aqui 50, nós vamos ter 2.500 pontos, né? Olha só. Tá? Por que é muito rápido? Porque o sample size nosso também aqui está muito grande, tá? Se a gente colocar aqui 100, nós vamos ter ao quadrado, né? Olha só.
Já vendo que já está começando a formar aqui. Na verdade, não é que está começando a formar a cena já foi formada com subdivisions. O problema é que tem muito pouca amostra, então você não consegue ver nada, tá? Então, o subdivisions aqui está diretamente ligado, tá? A nossa qualidade, a nossa quantidade de amostras que o Lightcast joga para conseguir começar a gerar a nossa imagem, ok? Quanto aos valores de subdivisions para você fazer renders rápidos, para você estar presetando e renders finais, eu costumo dizer o seguinte, que para imagens pequenas você pode estar utilizando imagens pequenas, você pode estar usando aqui 250, tá? E para imagens grandes você pode estar colocando 100. Tá? Isso o que? Para você fazer cálculos de pré-setagem ainda de luz, tá? Quando você for realizar o final render mesmo, o render final, você multiplica por 10. Então, para imagens grandes você pode usar 1000, tá? E para imagens pequenas você pode usar 2500, tá? Mas ainda é interessante você gerar uma imagem com valores abaixo, tá? Para você conseguir customizar o seu tempo com relação ao seu processamento, tá? Normalmente, com 1000 subdivisions, até com 800, para um render aí de 3000 pixels, 2000 pixels, tá? Já é o suficiente, tá? Mas cria um render region, né? Você renderiza um pedaço da cena, né? Com um valor de 1000 subdivisions e 2000 subdivisions e vê se você vê claramente uma qualidade diferenciada. E se esse custo e benefício não vai ser muito alto com relação ao tempo de render, tá? Então, a princípio você pode usar esses valores de 1000 e 2500 e 100, 250 para presetagens, né? Mas normalmente as imagens que eu faço com 1000 subdivisions já me dá o resultado esperado. Você pode usar valores maiores subdivisions se você estiver fazendo renders de imagens próximas, imagens com muito detalhamento, onde a câmera está dando zoom em algum detalhe de algum móvel, etc. Sabe? As coisas muito rococó, com muito detalhamento. Então, os subdivisions a gente pode dar uma aumentada nesses casos, tá? Então é isso, a gente usa o valor de 1000 já é bem suficiente, ok? Bem, para a gente falar sobre qual que é a correlação entre subdivisions e sample size, uma vez que a gente já viu sobre subdivisions, tá? Eu mudei a nossa cena aqui e diminuí o tamanho do nosso sample size e do nosso subdivisions, tá? E eu vou renderizar e eu vou mostrar para vocês o que nós vamos obter com esse subdivision baixo, tá? E o sample size desse jeito. Vamos lá. O que a gente está obtendo aqui, pessoal, são 400 samples calculados, ok? Com esse valor. Por quê? Porque é 20 subdivisions, tá? Com esse tamanho aqui de 0.02, tá? O que acontece? Cada sample é uma amostra que o Lightcast joga para você para te retornar um valor de GI calculado, tá? Então, o que acontece? Quanto maior é o nosso valor aqui, tá? Presta atenção. Se eu colocar aqui um valor, por exemplo, de meio, com os mesmos subdivis, o que vai acontecer aqui com a nossa cena? Tá vendo? O nosso tamanho do sample aumentou, certo? Porque estava como 0,02 e agora eu coloquei meio. O que acontece? Nós temos uns samples enormes na nossa tela, né? O render foi feito mais rápido porque o tamanho dos nossos samples são grandes. Porém, a fidelidade, tá, do cálculo aqui não é tão fiel se a gente tivesse os samples menores, porque olha só o tamanho desse sample, é enorme, ou seja, o cálculo que ele gerou aqui para a GI é para toda essa área aqui, ó, certo? Então, a fidelidade do cálculo, ela fica grosseira quando a gente tem o sample size grande. Quanto menor é o valor do nosso sample size, pessoal, como a gente estava lá, olha, 0,2, né? O que vai acontecer com o tamanho dos nossos samples, né? Das nossas amostras aqui de GI, do cálculo do Lightcast? Elas vão diminuir.
Então, o que acontece? Aqui eu estou mostrando para vocês como que o Light Cache funciona e não a imagem final, tá? Então, aqui, olha, para cada sample, ele calculou o seu GIzinho. Como tem mais samples aqui na nossa cena, melhor vai ser o resultado final da nossa imagem, certo? E se a gente pegar aqui e aumentar, então, o nosso Subdivisions para 200 e fazer um render, o que vai acontecer? Tá vendo só? Ele, com mais subdivisions, com esse tamanho, mais informações ele coleta da nossa cena para poder gerar o GI final. Então, essa é a nossa correlação, tá? Subdivisions é a quantidade de samples que ele joga para fazer o cálculo. E aqui é o tamanho realmente do sample, tá? Então, se a gente jogar aqui 200 e a gente diminuir aqui para meio de novo, a gente vai ter os 200 samples, mas o sample vai ter um tamanho grande, vai ser um tamanho maior. Tá? Não dá nem para ver aqui, olha só. Então, aqui significa o quê? Que independente que você tenha 200 samples aqui jogados, o sample é muito grande para fazer um cálculo de áreas onde, assim como a gente viu no Irradiance Map, o GI precisa ser melhor calculado. Então, aqui que está a nossa brincadeira. Tá? É interessante a gente manter esse valor aqui como 0.05, tá? Um valor como 0.03, para que a gente provenha para o Light Cache, tá? Quantidade suficiente de informação para que ele possa gerar para a gente uma imagem final de render com qualidade, né? Então, olha só, eu aumentei para 1000, como que seria a imagem final, e me diminuiu o tamanho do sample. Você vê que demora um pouco mais, é claro, porque a gente está provendo mais informações para o Light Cache, tá? Isso aqui não é o render, tá, pessoal? Isso aqui é o cálculo mesmo, tá? Para mim mostrar o render para vocês, eu tenho que parar aqui. Ele ainda está calculando, tá vendo? Tá? Eu vou parar aqui, e aqui no filter eu vou pôr aqui em nearest, tá? E aí, se eu gerar pra gente aqui, eu não preciso nem gerar com tantos subdivisions, eu posso gerar aqui até com 800, tá? E eu vou fazer o render aqui para vocês. Então, ficou claro, pessoal, a ideia, o que é o subdivisions, né? Que vocês viram que são os samples, e o que é o sample size, é o tamanho da amostra mesmo. O sample a gente entende como amostra. Tá? Aqui ele está usando o GI Engine, o primeiro como light, o segundo como light. Pode, mas aqui é só fins de demonstração para vocês de como funciona o engine do Light Cache, tá? Mas o ideal em uma cena interna, né, é usar o Irradiance Map com Light Cache, tá? Você vê que até não fica muito bem calculado quando a gente tem aqui o Light Cache como primeiro, tá? Se a gente aqui for para Irradiance, tá, e fazer nosso render, além de ser mais rápido, a qualidade que ele vai gerar para a gente da imagem é bem melhor, ok? Enquanto ele está gerando imagem, vou explicar para vocês aqui o Scale. O Scale, pessoal, é o seguinte, aqui sim é uma receitinha de bolo, depois a gente vai ver lá no nosso capítulo de animando cenas estáticas, tá? Que Screen é para imagens estáticas, como a gente está fazendo agora. A opção que a gente tem aqui é a opção de Word. Word a gente usa quando a gente vai animar, tá? Olha só, tá? Word. Quando a gente vai realmente animar a câmera por uma sala ou por algum ambiente, tá? E como a gente vai usar o Irradiance Map salvo da cena, para a gente ganhar velocidade, para a gente gerar animação, aqui no Light Cache a gente coloca como Word. Tá? Quando a gente for realizar esse tipo de aula, esse tipo de trabalho com animação da câmera V-Ray, ok? Então, pessoal, Light Cache é isso, tá? A gente aqui conversou sobre os métodos Light Cache, né? Sobre Subdivisions e o Sample Size, tá? O Number of Passes aqui, tá errado, tá? Aqui é 4. Se usar 1, ele usa 1. Como a cena aqui não é muito complexa, né? Ele não vai me gerar nenhum erro, né? Mas realmente usando 1, olha, ele calcula até mais lento, né? Então, colocando 4, que é como o meu computador aguenta porque é um quadricore, tá? Olha como foi muito mais rápido, tá? Vocês viram como quando eu usei 1 aqui, como foi muito mais lento, porque ele usou um core do meu computador que tem 4, tá? Então, se você tem um dual core aí e colocar 1 em vez de 2, vai ficar vai ficar o dobro mais lento. Entenderam, pessoal? Então, olha só, concluindo e resumindo. Então, Light Cache.
Cálculo de GI criado pela Chaos, ok? Mistura velocidade de renderização sem perda de qualidade, vocês viram o resultado lá que é um resultado muito bom. Não tem muitas opções de setagem, tá? Essas outras opções de setagem a gente vai vendo de acordo com o decorrer do curso, se for necessário, mas são opções que não vão comprometer a qualidade do seu trabalho, tá? A não ser essas opções que a gente comentou agora na aula. É usado mais para cenas interiores porque calcula rapidamente muitos bounces. Vocês entenderam lá nas nossas primeiras aulas o que é o bounce, né? Então ele foi feito realmente para calcular bastante bounces. Melhor usado no secondary porque não foi criado para trabalhar com detalhamento. Vocês viram lá no começo da aula que eu expliquei que eles primeiro gera o light cache e depois ele vai para o primary bounces, né? E como resultado ele entrega um cálculo de GI bem trabalhado. Então é isso aí, pessoal. Falamos de radiância, falamos de light cache e agora a gente vai falar de brute force, que é o quase Monte Carlo, ok? Um abraço, até a próxima aula. Falou!